Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, pessoal. Educados respondem. Bom dia, pessoal. Bom dia! Agora sim. Gente, o pessoal que tá aí fora, se vocês quiserem sentar aqui, pra gente... Vamos entrando, gente. Pessoal que tá aí fora, pedir pra entrar. Pra gente Se quiser mais começar. perto, Vem mais por pra frente, favor. hein? Mais perto, mais pra frente. Ixi, tá difícil lá atrás. Tá vindo, Tá vendo. Então, pessoal, meu nome é Giovana. Eu sou Enzo, sou o marido, sou o esposo da Não Giovana. precisa. O esposo da Giovana. Fala seu nome. Enzo, esposo da Giovana. Eu- Enzo, vírgula, esposo da Giovana. E a gente veio compartilhar com vocês um tema muito legal. Um tema muito importante. Antes da gente compartilhar sobre esse tema, a gente queria contar um pouquinho da nossa história para vocês, né? Nós somos casados há pouco mais de um ano. E nós namoramos durante 5 anos, quando nós participávamos do grupo Serafins. Certo? Quem quer de Serafins, levanta a mão. Aê! Todo mundo. Tem bastante gente. E nesse tempo, né? Tempo de 5 anos, a gente mudou muito, a gente aprendeu muita coisa, né? Então nós começamos a namorar, eu tinha 18 anos, a Giovana tinha 17 anos. Nós já sabíamos que nossa vocação era o matrimônio, então isso já ajudou um pouco a gente. E durante 5 anos da nossa vida, né, a gente se conheceu, a gente foi se conhecendo aos poucos e no final do ano de 2023, decidi que eu queria casar. Então em fevereiro de 2024, eu pedi a Giovana em casamento e casamos no final de 2024. Em novembro, estamos casados desde então, certo? Deu um ano e alguns meses já de casados, certo? Assim, e o legal da nossa história, né, amor, é que nós casamos virgens na igreja, né? Que nem o Gil Mota que estava falando aqui há algum tempo atrás. Nós casamos virgens, então nós tivemos o privilégio, né, de conservar a nossa castidade, de conservar a nossa pureza até o momento do matrimônio. Então, para nós, isso foi né, até hoje um motivo de alegria muito grande. Mas, mesmo, né, tendo conservado a nossa castidade, eu digo que não foi fácil o caminho até lá. Foi um caminho de muito crescimento, de muito amadurecimento, de muitos desafios. Porque quando a gente é jovem, a gente tem muitas dificuldades, né? A gente vai adentrar nisso durante o nosso tema hoje. E você quer complementar, amor? Não, acho que é isso. A gente pode começar. Não sei se vocês estão com a Bíblia, ou quem quiser abrir no celular, não sei. Mas nós vamos ler Marcos 4, de 1 a 20. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de... Começando lá no versículo 1. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia, e ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouve, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se e, como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto,
cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, essa é a passagem, a parábola do semeador. O que a parábola do semeador tem a ver com namoro? Meu Deus do céu, parece que não tem nada a ver, né? Parece que assim, é uma coisa totalmente desconexa, mas vocês vão entender já já. Só antes da gente adentrar, eu queria saber quem é solteiro, levanta a mão. Para mim saber, lá em cima, lá no alto, para mim poder ver, isso. Quem tá namorando? Quem tá namorando? Aê, que bom, hein, Weber, que você levantou a mão. Alguém casado, além de eu e da Giovana? Algum casal que está casado? Ali atrás, amor, lá no fundo, lá. Legal, então temos aí uma mistura. Mais pessoas namorando e solteiras e casados estão em minoria, mas se Deus quiser isso vai mudar daqui a um tempo. O que a parábola do semeador tem a ver, né? Tudo que acontece na nossa vida precisa gerar fruto, gente. Tudo que acontece na nossa vida precisa gerar fruto. Desde um namoro até um tempo de solteiro. E eu queria começar a adentrar essa pregação usando de algo que o Gil Mota falou aqui na pregação anterior. Que a nossa vocação, a nossa vida de santidade começa não quando a gente está namorando. Começa quando a gente está solteiro. O tema da nossa pregação hoje é namoro, crescimento humano e espiritual. Será que Deus tem preparado o meu coração para que eu possa namorar? Será que eu tenho aberto o meu coração para essa preparação? Claro que daí vai da sua vocação, né? Você primeiro tem que discernir a sua vocação, mas é para aqueles que têm a vocação no matrimônio, né? Aqueles que têm vontade de formar uma família, como o João Mota estava falando aqui. É muito importante que nós tenhamos o nosso coração aberto para que a gente possa começar a viver essa vocação desde o início, desde lá do fundo. Porque o Senhor, Ele quer derramar essas bênçãos na nossa vida, mas nós precisamos ter o solo fértil no nosso coração para estarmos preparados, né? É aí que entra a parábola do semeador. O Senhor lança, né, as sementes em nós. Nós podemos estar maduros, com uma terra boa para fertilizar, para gerar frutos, né? Como a minha vida está gerando, com a vida da Giovana, e se Deus quiser, vamos gerar mais frutos ainda, né, amor? Vamos ter filhos, queremos ter família. Ou nós podemos ser uma terra ruim, uma terra azeda, uma terra amarga, uma terra que quando cresce qualquer coisa, vai lá e mata. Eu não sei quem mexe com planta, a minha esposa gosta de mexer bastante com planta. Mas as plantas, né, assim como nós, a gente precisa ser cuidado, precisa de uma certa condição para que aquilo floresça, né? E quando floresce é a coisa mais bonita que a gente consegue encontrar, né? Quando a gente, ao longo da nossa vida, você vê que uma família, é claro, é muito claro quando você vê uma família que deu certo, é isso que eu quero dizer. Os frutos são claros no reino de Deus, os frutos são muito óbvios no reino de Deus. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, tenha isso como nosso objetivo final, para que a gente possa caminhar em direção a isso todos os dias. Mas é essa caminhada que é difícil, é esse crescimento que é difícil. Assim como um adolescente, né? Que quando lá está nos seus 12, 13 anos e começa a crescer, ele sente dores, né? No crescimento, tanto dores físicas como dores emocionais, dores espirituais. Nós também, quando estamos casados, nós precisamos crescer todos os dias. E o primeiro passo para esse crescimento que tem que acontecer dentro de nós é o conhecimento, né? Conhecimento de nós mesmos. É o passo mais importante, que eu diria, para a gente começar a adentrar esse mistério do matrimônio. Tá. O Gil Mota disse algo que me chamou muito a atenção na pregação dele. Eu vou usar bastante coisa da pregação dele, tá? Ele comentou de ordenar as paixões. A primeira pergunta que você tem que fazer no seu coração, né, para aqueles que desejam namorar, ou para aqueles que estão namorando e desejam casar, é que se Deus tem preparado nós para esse momento, né, se a gente tem estado aberto a isso, e se nós estamos sendo capazes de ordenar as nossas paixões. É o primeiro passo. E eu vou te dar um exemplo muito claro. Ninguém quer namorar ou casar com uma pessoa egoísta, uma pessoa mesquinha, uma pessoa imatura, com uma pessoa que faz birra como uma criança. Eu, graças a Deus, fiz uma ótima escolha. A Giovana não é nada disso. A Giovana é uma pessoa muito madura. Mas
lá fora é muito claro quando a gente vê um casal que não desenvolveu, sabe? O primeiro passo é o conhecimento de si. A pessoa tem que estar bem com ela mesma para que ela possa assumir uma outra pessoa. Assumir uma outra pessoa através de um matrimônio, através de um namoro, é de uma responsabilidade enorme. E a gente às vezes fica empacado nessa vida espiritual, empacado nos passos do matrimônio, porque a gente está congelado na nossa maturidade. E a gente não tem capacidade, a gente não tem coragem de ir além. Isso é muito importante. E conhecer a si mesmo também é conhecer que somos filhos de Deus, né? Antes de sermos qualquer coisa nessa vida, independente seja na nossa vida afetiva, no sentido do namoro, do casamento, você ser uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa, às vezes no trabalho também, você ser um profissional, uma profissional. Antes de tudo isso, a gente precisa entender que nós somos filhos de Deus. Então, o primeiro passo é entender isso, conhecer a nós mesmos, para a gente conseguir ordenar a nós mesmos, para daí sim a gente começar a dar esse passo a mais na nossa vocação. Se a sua vocação for o namoro, então tem que começar desde lá atrás. Você entendendo que é filho de Deus, você aprimorando a sua espiritualidade, você rezando, você buscando os sacramentos, fazendo assim o básico para você se arrumar aqui dentro, para depois você pensar no outro, né? Porque o namoro, ele é uma eterna doação. Quando você começa a namorar, você não pensa mais em você, não é só você. É você e seu namorado, é você e sua namorada agora. É um casal, é nos dois. E para que isso aconteça, para que você consiga dar uma parte de você para o outro e ter essa preocupação de colocar o outro acima de você, à frente de você, você precisa se ordenar primeiro. Tudo aqui dentro tem que estar tudo certo. Porque senão a gente não vai conseguir dar nada. Se nós somos pessoas egoístas, se nós somos pessoas mesquinhas que for, a gente não vai conseguir dar nada para o outro. Porque a gente está ferido em nós mesmos. Então, o primeiro passo é conhecer a nós mesmos e ordenar as coisas que tem aqui dentro. Para depois a gente começar a pensar no namoro. Essa é a primeira pergunta, então, que a gente faz para nós e para vocês. Será que nós estamos ordenados, né? E para os que estão casados também, isso é muito importante. Porque, querendo ou não, isso vai também fazendo com que a gente dê passos na nossa vida espiritual. Mas especialmente para aqueles que estão ainda na fase do que a gente chama da adolescência, né? Que é dos 12, 13 até os 25 anos, né? Será que nós somos capazes de ordenar a nossa vida, né? Pensa naquele seu pecado, por exemplo, de estimação, que eu sei que todo mundo tem. O meu, por exemplo, é preguiça. Será que eu sou capaz de combater esse pecado todos os dias, assim? E de fazer coisas para fugir desse pecado? De fazer coisas para ordenar a minha vida em relação a esse pecado? Eu penso assim, a Giovana não merece ela não merece um homem preguiçoso. Muito pelo contrário, ela merece um homem ativo, disposto. E eu luto todos os dias para que eu possa não ser preguiçoso. Dá para entender isso? Esse é o primeiríssimo passo que a gente tem que tomar na nossa vida. É a ordenação das nossas paixões. E para falar de paixões, eu tenho até o meu catecismo, ele está ao contrário, mas é porque ele está certo, tá? Ele foi só encapado ao contrário. E aqui ele vai falar da moralidade das paixões. As paixões em nosso coração, ou seja, as vontades, né? Aquilo que o João Mauro estava falando, a vontade que a gente tem de ter relação sexual, ela não é boa ela não é boa nem má. Ela, na verdade, é boa, né? A gente tem que inclinar ela para o bem. O que acontece é que as pessoas inclinam ela para o mal. Da mesma forma com todas as paixões da nossa vida, né? Então, por exemplo, tudo que nós temos vontade de fazer, a gente tem que ser capaz de ordenar. Por exemplo, a preguiça, né? Quando a vontade de descansar, vamos colocar assim, é ordenada ao mal, ela se torna preguiça. Mas todo mundo sabe que a gente precisa descansar. Assim como a sexualidade, assim como a nossa ira, por exemplo. Imagina se aqui fosse todo mundo calmo. Como ficariam as injustiças do mundo? Nós precisamos ordenar tudo aquilo que a gente sente dentro de nós,
para que se volte para Deus, para que em Deus aquilo ganhe um sentido novo, né? Um sentido melhor ainda, um sentido elevado, um sentido reto, correto. Certo? Então essa é a primeira parte. Entender as nossas paixões. O conhecimento de si é a ordenação de si. Qual que é o segundo passo? O segundo passo, então, é entender o que é o namoro. Porque o que a gente mais vê por aí são pessoas que começam a namorar, mas elas não entendem de fato o que é o namoro. Por isso que dá tão errado. Porque não começa da maneira certa, né? Então, o namoro é uma preparação para a vocação. No caso, a vocação do matrimônio. É o momento onde a gente se conhece o outro. É um momento de conhecimento. Conhecimento para quê? Para que a pessoa vire seu esposo ou sua esposa. Não, o namoro, ele não é o fim. Não é o objetivo do namorar, não é estar junto, porque somos namorados e é isso, pronto, acabou. O fim do namoro é o matrimônio. Então, antes da gente começar a namorar, a gente precisa entender que nós vamos escolher a pessoa que a gente tem interesse para casar. E não a pessoa que a gente sente atração, é bonitinho e tal. Óbvio que a gente precisa sentir atração pela outra pessoa, é óbvio. Mas a gente não pode só namorar por isso. Porque a gente acha a pessoa bonita, porque a pessoa é legal, porque é um engraçadinho. Eu casei com um engraçadinho, não sei vocês aí que namoram. Mas assim, a gente precisa ter essa visão que o fim não é aqui, não é aí no namoro. É o matrimônio, certo? Então, e o matrimônio, ele é a vocação. E é uma vocação tão linda, porque ela prefigura o nosso matrimônio com Cristo. Então, a união entre os esposos é como se fosse a união de Cristo e a igreja no fim. Né? Então, é uma prefiguração desse amor de Cristo pela igreja. Então, por isso que vocês estão vendo que é muito, muito importante a gente entender para que a gente comece da maneira certa, que a gente viva da maneira certa e também termine da maneira certa. Porque Deus sonhou isso pra gente. Para nós, que a nossa vocação é o matrimônio, Ele sonhou que a gente conhecesse uma pessoa boa. Ele sonhou que a gente namorasse uma pessoa boa, que a gente passasse por todo aquele período de conhecimento dela, de vivência entre os dois, para chegar no matrimônio. E aí, depois disso, viver retamente o sacramento. Então, isso é muito, muito importante e é muito sério, né? O que a gente mais tem, assim, um pouco também, um pouco que o Gil Mota estava falando, né? Sobre essa questão da castidade, que hoje em dia é muito difícil a gente viver a castidade, porque a gente é bombardeado com coisas que não são castas, né? Ele falou até propagandas assim de coisas que não tem nada a ver com relacionado à sexualidade. Eles colocam cunho sexual nas propagandas. Então a gente está o tempo inteiro assim. E por isso também que os adolescentes estão começando a namorar cada vez mais novos. Tem adolescente de 11 anos namorando. Você acha que 11 anos a pessoa está pensando em casamento? Você acha que 11 anos a pessoa está madura para namorar? E se ela não está pensando em casamento, ela deveria namorar? É óbvio que não. A gente não fala assim só porque, é questão de idade, né? Fala assim, eu casei com 23 anos. Nossa, muito nova, não sei o quê. Mas não é a questão da idade em si, é a questão da maturidade, até mesmo biológica, né? Que nós temos. E a gente sabe que um adolescente de menos de 16 anos não tem maturidade nenhuma, nem para começar a pensar em casamento. Então, assim, primeiro de tudo, o começo do namoro, ele precisa ser iniciado pensando no casamento. A gente precisa olhar para o nosso namorado, para a nossa namorada e pensar, nossa, eu quero casar com essa pessoa. Certo? Sim, e é um assunto muito sério.
Porque às vezes a gente vê, né, casais começando a namorar jovens. E quantos casais não destroem a si mesmos, né, nesse processo? Eu vivi esse processo quando eu tinha 13 anos. Eu namorei uma menina numa idade muito jovem. E aquilo, querendo ou não, afetou a minha afetividade. Porque, claro, ali no namoro, a gente era feliz, entre aspas, né? Porque era gostoso estar junto dela. Mas depois que a gente terminou, tipo assim, desregulou totalmente a minha noção de expectativas que eu tinha em pessoas e quanto as pessoas podiam colocar expectativas em mim. E isso acabou desregulando outras coisas da minha vida. Então, assim, é muito importante, quando a gente fala de namoro, que primeiro passo é a gente estar pronto para isso. Para depois a gente, de fato, entender o que é isso, namorar. Até aqui tudo bem? O adolescente, né, e eu digo isso com propriedade, porque eu já fui adolescente, ele sofre de um problema chamado super eu. Eu achei isso sensacional quando a Giovana falou para mim. Você quer explicar? Acho que vou deixar você explicar. Na verdade, é algo que o venerável Fulton Sheen, ele falava, né? Em um dos muitos textos escritos dele, ele tem um que chama Amores na Adolescência. Adolescência ou juventude, ou os dois, assim, né? Isso eu interpreto que se aplica por toda a fase da juventude, assim, e do jovem em si, que está se conhecendo e que começa nesse processo de vocação, de entender qual é a sua vocação e tal, né? E o jovem, principalmente, é aquele que tem esse discernimento que a vocação é o matrimônio. Ele fala assim que existe um suposto ideal que nós buscamos nas outras pessoas. E ele chama de super-eu. Que é a gente busca no outro aquele que pode completar a gente, aquilo que falta na gente, aquilo que tem de melhor. Porque a gente reconhece que nós somos limitados, nós temos nossos erros, e tem coisas que a gente não consegue fazer, que a gente não consegue ser. Aí, por isso, nós buscamos em outras pessoas isso. E aí ele fala do casal, né? Do casal de namorados, que busca no outro virtudes e coisas que para que ele seja a melhor pessoa do mundo, assim, com base nele mesmo. Então, como se fosse tudo aquilo que falta nele, falta em você, você busca no outro. Aí é tipo assim, eu gostaria de ter um namorado que ele fosse muito bonito, que ele fosse alto. No caso, não é muito meu exemplo, mas assim, que ele fosse alto, né? Porque eu sou baixinha, então um alto é legal. Eu gostaria que ele fosse musculoso, assim, tivesse uns músculos e tal. Pelo menos para conseguir, sei lá, me levantar, assim, né? Porque é romântico, né? Quando o namorado levanta a namorada. Nossa, é super romântico. Eu gostaria que ele fosse também um homem trabalhador. Não, ele tem que trabalhar certinho. Ele precisa pagar tudo para mim. Quando a gente sair, ele não vai pagar. Eu não vou pagar nada, ele vai pagar tudo. Porque ele vai ser o príncipe do cavalo branco. Perfeito. E é isso que eu preciso, né? Isso é essa relação que ele coloca, porque eu estou olhando para o outro aquilo que eu gostaria que ele fosse. E isso é um grande erro, é um dos maiores erros dos namoros. É a pessoa que fica querendo que a outra seja aquilo que ela quer. E aí ela acaba não vendo os defeitos, nem as qualidades da pessoa, acaba anulando ela, porque ela fica toda hora falando, eu gostaria que você fosse assim, gostaria que você fosse assado. Ou até mesmo uma pessoa solteira, que está solteira até hoje, porque ela não achou ninguém que se encaixasse nos critérios dela. Porque ela tem critérios muito altos, né? Não, a pessoa tem que ser assim, 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 porque é assim que vai me completar, é assim que vai ser bom para mim. E aí, nisso, acaba que, infelizmente, você não vai achar ninguém. Porque ninguém é perfeito. A gente precisa aceitar as pessoas com os defeitos. E pensar que nós temos defeitos também. Eu sou uma pessoa lotada de defeitos.
Então, já pensou? Se as outras pessoas também pensassem isso de mim, então ninguém ia nunca nem querer falar comigo, porque, não, aquela ali é cheia de defeitos, né? Mas não é assim que as coisas têm que ser. A gente precisa olhar as qualidades das pessoas também e amar os defeitos das pessoas, sabendo que os defeitos fazem ela ser quem ela é. Assim como os nossos defeitos, claro que tem muita coisa que os defeitos eles são ruins, né? Então que atrapalha muita coisa na nossa vida, a gente viver a nossa vida, mas faz parte de quem eu sou e essa vai ser a minha história talvez de crescimento, de superação, não sei, mas quem eu sou hoje, eu sou assim. E o Enzo aceitou isso em mim, aceitou as minhas qualidades e os meus defeitos, assim como eu aceitei isso nele. Imagina se eu ficasse pensando, toda a vida pensando, não, esse defeito dele aqui, eu não vou conseguir suportar, então ele não é pra mim. Aí eu passo para outra pessoa. Ah, não, aquele defeito ali, não consigo suportar. Aí eu passo para outra. Você nunca vai achar ninguém. Então, isso também é muito sério, porque as pessoas, elas são imperfeitas, né? A perfeição a gente vai encontrar só em Deus na eternidade. Então, a gente não pode olhar pro outro com essa lupa do defeito, sabe? Assim, para aumentar cada defeito dela. Na verdade, a gente tem que olhar com um blur, assim, sabe? Aquele efeito de blur nos defeitos da pessoa, assim, para que a gente não consiga enxergar as qualidades, para que as qualidades ressaltem aos nossos olhos e a gente não se esqueça que nós somos seres humanos em crescimento e que nós precisamos da presença de Deus para que complete aquilo que falta na gente. E isso é o ponto principal de todo esse super-eu de Fung Tung Chin, que ele fala que a perfeição a gente vai encontrar em Deus. Então, esse ideal que a gente busca nas pessoas, a gente nunca vai encontrar. Porque esse ideal é Deus. É Deus que vai nos preencher. É Deus que vai ser essa imagem daquilo que a gente tem que ser. Você quer ver um exemplo, né, bem claro disso? Pelo menos, né, na minha visão, né? Eu moro ali no Jardim, né? A gente mora no Colômbia. E de vez em quando a gente passa com uma certa frequência ali no Bandeirantes. Quando você passa ali naquela Avenida da Esperança no Bandeirantes, quinta-feira, 10 horas da noite, tem a feira lá, né? Tem aquele bando assim de jovens, assim, parece a revoada. Eles agrupados assim em grupinhos. E sempre que eu passo assim, claro que me dá uma vergonha alheia, porque eu já fui adolescente também. Mas além disso, eu sempre penso, cara, esses jovens estão buscando. O que está acontecendo ali? Que você vê eles em casal, você vê eles zoando, conversando. Claro, eles estão se divertindo ali, naquele momento deles. Mas você não vê propósito, sabe? Você vê claramente que eles estão buscando, às vezes, no outro. Eles estão buscando aqueles que deveriam estar buscando em Deus. E é muito claro que a gente não faz isso somente com um namorado, com a namorada, com uma pessoa que a gente gosta. A gente faz isso com amigos também. Claro que o foco do módulo aqui é o namoro. E se você é amigo dessas pessoas, você vai, às vezes, poder confirmar isso. Quantas vezes a gente busca no próximo aquilo que a gente tinha que estar encontrando em nós mesmos, né? Por isso que o ideal que a gente tem que buscar é Deus. Enquanto a gente estudava esse tema, a gente se deparou com uma frase muito legal. Que o homem, ele é rei. Olha que legal isso, ele é rei. Então, por exemplo, fica em pé aí, Voltane. Fica em pé. O Voltane, ele é rei. Eu vou colocar uma coroa na cabeça dele. Aquela coroa de ouro, assim, sabe? Com uma pedra vermelha, assim, bem grande aqui, ó. Nele. Ele é rei quando ele consegue dominar as próprias paixões e ordenar os sentimentos. Porque ele é rei de si mesmo. Isso é muito bonito, é maravilhoso. Todo homem devia ser assim, toda mulher devia ser assim. Pode sentar, já vou falar de novo. Reis e rainhas de si mesmos. Mas acontece, será, na nossa vida? Esse crescimento? Essa maturidade espiritual, essa maturidade emocional? É aí que a gente tem que pensar, né? É por isso que é muito importante a gente ordenar o nosso coração ao coração de Cristo, né? E é ordenando o nosso coração que a gente primeiro vai ordenar as nossas paixões, vamos estar preparados para viver toda e qualquer vocação, e vamos estar preparados para ir para o céu.
Porque esse é o objetivo da nossa vida. É aí que nós precisamos estar, de fato. É para isso que você está aqui no Halel, para buscar essa caminhada espiritual, não é? É para se tornar mais santo, é para buscar a ordenação das suas paixões, é para aprender aquilo que a palavra de Deus tem para viver para nós. E se você, homem, se você, mulher, é capaz de controlar essas suas paixões, aí eu digo para você, você é rei, você é a rainha de si mesma. Tal como aquela terra fértil que a gente leu a passagem logo no começo, é a terra na qual Deus vai jogar as sementes e que você vai frutificar. É isso que a gente tem que buscar. É isso que a gente precisa entender nesse mundo, né? É isso que eu tenho certeza que você em algum momento já viveu na sua vida espiritual, às vezes através de algum grupo, às vezes através de alguma experiência com Deus, mas que às vezes nos seus relacionamentos falta. É essa maturidade de entender que o vazio que a gente busca, o vazio dentro do nosso coração, ele tem o formato do Cristo, ele não tem o formato do mundo, nem o formato do fulano, do ciclano, do beltrano, não, ele tem o formato de Cristo, tem o formato de Jesus ali dentro. E quando a gente entende isso, tudo muda na nossa vida. E hoje eu testemunho isso para vocês, que eu sou um homem feliz no meu casamento. Claro que eu não ordenei totalmente as minhas paixões, né? É sempre um processo. Mas eu digo que eu tenho certo controle de mim mesmo. E por isso eu sou muito feliz com a pessoa que eu escolhi para ser feliz, né? Claro que junto com Cristo. Então é muito importante. Isso é o ponto-chave da nossa pregação. A gente sempre está buscando o ideal. Eu. E não é eu, não é o próximo. Ele está em Cristo. Esse ideal é o próprio Cristo. Amém? No começo, a gente começou falando, né, sobre esse conhecimento de si mesmo antes de começar a namorar. E eu partilho com vocês que eu não tinha muito essa visão quando eu comecei a namorar. O Enzo foi meu primeiro namorado, eu tinha 17 anos. E eu não entendia muito bem como funcionava, assim, o namoro de duas pessoas, porque realmente eu nunca tinha tido a experiência, né? E eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Eu falo assim, sempre fui, porque eu ainda sou um pouco, eu não sei se é um pouco do meu temperamento também, eu sou melancólica, até o último fio de cabelo. E aí eu tendo a interiorizar tudo que eu vivo. Primeiro eu interiorizo para depois pensar e aí externalizar. Então é todo um processo aqui dentro, né? E só que eu, adolescente, né, no final da adolescência ali, eu era assim, uma pessoa que não sabia nem lidar com o próprio temperamento. Então eu era muito fechada, muito mesmo. E aí quando a gente começou a namorar, sinceramente eu nem sei por que eu comecei a namorar, pra ser sincera. Na época que eu comecei, tipo assim, não sei por que eu aceitei, não por causa dele. Foi por dó. Cascou no bico. Não foi, não por causa dele, mas por causa de mim mesma, sabe? Porque eu era tão fechada assim, eu não sei. Porque quando a gente começa a namorar, a gente se abre para outra pessoa, né? Aí a gente conversa mais com outra pessoa, a gente fala sobre sentimentos e tal, né? A gente tem que se abrir. E eu não era essa pessoa. Eu tinha dificuldade para falar eu te amo para as pessoas, sabe? Então assim, foi muito difícil. Eu falo que no começo o Enzo foi muito persistente mesmo. Porque eu era assim, eu não sei nem descrever direito. Muito fechada mesmo, fechada. Parecia uma pedra, uma rocha. E não deixava que ele penetrasse, sabe? Mas assim, foi aos poucos que aí eu fui me abrindo. Aí ele foi insistindo, né? E eu também fui melhorando, porque eu fui conhecendo um pouco mais a mim mesma e a mim perante Deus, né? Foi no começo que eu estava no grupo de jovens, então eu estava começando a entender um pouco mais daquilo que era Deus e de quem eu precisava ser e conhecer mais sobre a fé, sobre a igreja. Então, acabou que isso fez com que eu me abrisse também. Mas eu falo que assim, eu poderia ter evitado muito sofrimento lá do começo, tanto o sofrimento para mim quanto o sofrimento para ele, se eu tivesse entendido tudo isso antes, enquanto eu era solteira. Se eu tivesse entendido tudo isso antes, desde o começo da adolescência.
Se eu tivesse entendido quem eu era, se eu tivesse entendido o que era o namoro, quem era Deus e tudo isso, isso teria me evitado muita dor de cabeça. E é isso, assim, a mensagem é que a gente tem muito o conhecimento aqui, sabe? A gente tá dando de mão beijada para vocês aqui no módulo, né, falando tudo isso, mas a gente tem o conhecimento nas mãos também. A gente tem a internet, a gente tem tudo pra gente conhecer mais sobre a fé, pra gente conhecer mais sobre o próprio namoro em si. A gente sabe, a gente tem uma noção do que é, mas tem muito mais pra gente se aprofundar. Nós do Ave do Amor, nós vivemos e pregamos sobre a teologia do corpo de São João Paulo II. E é tão rico o que ele fala sobre o homem, sobre a mulher, sobre a criação, que Deus nos criou para ser santos, a santidade através do amor. E o amor primeiro a Deus. E ele fala muito sobre como devemos viver nessa terra, sobre as nossas paixões. E no fim, o casamento com Deus, o casamento celeste. E é isso, a gente tem que viver tudo isso aqui na terra, porque é isso que Deus sonhou pra gente. É isso que Ele sonha pra gente. É que sejamos santos em tudo que formos. Então, que vocês saiam aqui também com essa sede de conhecer mais, de pesquisar mais, de saber mais. Porque aqui em 40 minutos a gente não consegue falar para vocês a grandiosidade e toda a preciosidade, quantas coisas tem sobre o amor. O amor entre duas pessoas, né? Ou entre o homem e a mulher. O amor de Cristo. Então eu convido vocês também a pesquisar, convido vocês a estudar mais sobre isso. Porque Deus sonhou com isso pra gente. Deus sonha que nós sejamos felizes aqui na terra, na nossa vocação. E para isso a gente precisa se esforçar, a gente precisa de empenho. A gente precisa abrir tudo, né? Abrir as portas, tudo, para que Deus possa entrar e fazer essa obra em nós. Fica de pé agora. Deus quer som do coração. Fica de pé e coloca a mão assim, ó, sobre o seu peito, lá em cima do seu coração. E vai pensando em quem você é, nas suas atitudes, nos seus pecados, nas suas dificuldades, também nas suas qualidades. Senhor, mostra a nós mesmos quem nós somos, Pai. Para que nós possamos entender, Senhor, a verdade daquilo que nós somos, a verdade daquilo que nós podemos. E molda, Senhor, a nossa verdade. Molda, Senhor, para que ela possa estar de acordo com a sua, Pai. O segredo para se moldar, né? Em direção, mas no formato de Cristo, para se moldar de acordo com Cristo, é amá-lo, é buscá-lo intensamente, sem cessar. O ministério vai tocar música. E se você conhece, cante essa música, para criar de fato um compromisso com o Senhor nessa Precisamos ser amor, precisamos de amor em nós. Quando eu abro meu coração pra sentir a tua unção, é como um rio que flui e não volta mais.
Todos nós precisamos ser amados, precisamos de amor, precisamos de amor em nós. Quando eu abro meu coração pra sentir a tua unção, é como um rio que flui e não volta mais. Deus não vai mudar, Ele me ama demais. Meu compromisso é com Deus, meu compromisso é amar. Deus não vai mudar, Ele me ama demais. Meu compromisso é com Deus, meu compromisso é amar. Vai pensando qual que é o teu compromisso que você quer ter com Deus nessa tarde. Qual que é o compromisso que você quer, de fato, firmar com Deus. O Enzo, a Gil, o Gil falavam aqui sobre a renúncia, sobre dar o sangue para de fato querer viver a castidade, para de fato querer viver essa mudança. E a música vem falar qual que é o compromisso que você quer ter com Deus nessa tarde. Qual que é o compromisso que você quer ter com Deus amanhã? Saindo daqui, você quer falar para você mesmo: hoje eu não serei mais pecador. Então fala, seja firme nisso. Fala: Senhor, eu quero ter esse compromisso com você, meu Deus. Eu quero parar de pecar, eu quero parar de ver pornografia. Eu quero parar de olhar minha namorada como um objeto. Eu quero parar isso, Senhor. Eu quero de fato, meu Deus, construir uma família, Senhor. Eu quero de fato, Senhor, viver minha vocação, meu Deus. Eu quero de fato viver aquilo que o Senhor tem pensado para mim, Senhor. Jesus, Ele quer falar com você, Ele quer trazer isso no seu coração. Às vezes você não sabe o que é aquilo que te prende, mas presta atenção naquilo que Jesus quer te falar. Presta atenção naquilo que o Espírito Santo quer te falar nessa tarde. Naquilo que Ele está trazendo lá no seu coração. Então coloca a mão no seu peito, sente isso. Sente o que Jesus está falando para você. Sente aquilo que Jesus está querendo para você nessa tarde. Sente aquilo que Ele quer trazer de mudança para você. Canta essa música, põe para fora isso. Queira viver isso e se transformar inteiramente. Ter esse compromisso com Deus. O Rei chegou, com Ele trouxe toda a sua glória. Cantamos, Santo é o Senhor. Se Ele vive eternamente, Jesus, nome incomparável, Rei inabalável, te adoraremos pra sempre. Jesus, nome incomparável, Rei inabalável, te adoraremos pra sempre. A gente coloca esse desafio nessa tarde. Fale com Jesus, canta essa música. Canta, Ele vem, Senhor. Vem até mim, Jesus. Agora não deixa se desprender. Coloca isso pra fora e fala com o Senhor. Fala com Jesus. Pede a presença dEle. O Senhor, Ele quer você. Ele quer que você deixe as coisas pra fora. Desistiu de seguir, Tira pensou em tudo aquilo que tá parar, o doendo de você. rio fluiu, não volta
Sei prendendo, que que estão fazendo você pensou em pecar. desistir Aquilo que de está te seguir. prendendo no mundo. Pensou em Coloque isso pra parar fora. o rio fluir. Não volta mais. Você que pensou em desistir de Jesus, pensou em parar o rio fluir. Não volta mais. Você que pensou em desistir de seguir, pensou em parar o rio fluir. Não volta mais. Você que pensou em desistir, pensou em parar o rio fluir. Não volta mais. Você que pensou em desistir, pensou em parar o rio fluir. Não volta mais. Jesus, nome incomparável, Rei inabalável, te adoraremos pra sempre, Jesus. Nome incomparável, Rei inabalável, te adoraremos pra sempre. Fecha seu olho e abaixa a cabeça nesse momento. A gente está numa animação do Halel, a gente está aqui num momento muito especial para todos que estão aqui. É um momento de uma fraternidade muito grande com a ave dos serafins, dos irmãos nossos que estão para fora, daqueles que estão ouvindo o que a gente prega aqui dentro. Mas o Senhor vem falar com você aqui dentro. O Senhor vem falar com você nessa tarde. Como foi falado na missa, nós temos que ser sal na terra, luz no mundo. Como o Gil falou aqui, não adianta só você vestir uma roupa escrito que você é católico, não adianta você usar uma saia, não adianta você usar uma calça o tempo inteiro, você usar um escapulário, só que a sua atitude lá fora não reflete isso. Então eu coloco um desafio para vocês. Entreguem para Jesus aquilo que de fato te machuca lá dentro. Porque lá fora tem um irmão esperando você. Lá fora tem um irmão esperando você ir lá e convidar ele para vir aqui no módulo. Lá fora tem um irmão que precisa ouvir sobre castidade. Tem um irmão que precisa ouvir sobre aquilo que é afetividade, aquilo que está descontrolado nele. Só que para isso, primeiro você precisa estar curado. Então se deixa ser curado. Se deixa ser transformado. Você que namora, você que é solteiro, você que tem o sonho de casar. Eu falo isso para vocês, mas falo para mim também como pregador aqui na frente. Então, o ministério vai tocar mais uma vez a música. Enquanto eu estiver cantando, usa ela como a sua oração. Não só canta da boca para fora, mas usa como a sua oração de fato, firmando o teu compromisso com Jesus, firmando o teu compromisso com Ele e falando: Senhor, saindo daqui eu vou lá para fora. Senhor, saindo daqui eu vou convidar pelo menos uma pessoa para vir no módulo. E eu desafio cada um de vocês que está aqui ouvindo essa pregação a trazer uma pessoa para cá, trazer uma pessoa aqui para dentro para ser transformado como você está sendo. O Senhor quer falar com você, então se abra a Ele. Se abra a Ele e se faça inteiro para Ele também. Senhor, eu quero firmar o compromisso com você, meu Deus. Eu quero estar na Tua presença. Fala isso. Não deixe isso preso. Abra a tua boca e fale com Ele. Fala lá no íntimo do seu coração. Está no lugar onde você sabe que Ele está falando com você. Então usa essa música como a tua oração. Usa essa música como para firmar teu compromisso com Jesus.
hoje irei ser diferente, Senhor. Assim seja. Jesus, nome incomparável, Rei inabalável, te adoraremos para sempre. Jesus, nome incomparável, Rei inabalável, te adoraremos para sempre. Jesus, nome incomparável, Rei inabalável, te adoraremos para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.